vídeo é uma continuação do vídeo que eu fiz sobre o eixo intestino-cérebro e hoje eu vou falar mais precisamente sobre estilo de vida e como que esse estilo de vida pode impactar a sua saúde intestinal e ela, por consequência, impactar a sua saúde mental. Quando a gente fala em estilo de vida, a gente não fala apenas de alimentação aqui, tá? A gente sabe que a alimentação a gente precisa que ela seja o mais natural possível, mais mediterrânea possível, com controle ali do consumo de industrializados, processados, carne vermelha, álcool. Então, tudo isso a gente precisa estar alinhando em consultório. A gente sabe que hoje em dia a gente tem um glúten que ele foi geneticamente modificado, então é um glúten que é muito mais resistente, difícil de digerir. Algumas pessoas têm sensibilidade e dificuldade de digerir esse glúten e ele também pode estar gerando complicações, então a gente precisa avaliar ali o consumo de glúten também, talvez fazer uma redução seja interessante ou trocar a qualidade desse glúten por pães de fermentação natural, por exemplo, ou então alguma versão ali sem glúten. Consumo exagerado de medicamentos para dor de cabeça, medicamentos para parar sintomas gastrointestinais, então os prazóis aí da vida também. Tem muita gente que faz uso contínuo e isso é muito preocupante, isso não deve ser feito sem o acompanhamento de um médico. Para além disso, a gente também precisa ter uma boa noite de sono, então o sono está diretamente ligado também com a desbiose. A atividade física é extremamente importante, seja de 30 a 1 hora por dia, pelo menos, é muito importante para a nossa motilidade intestinal, ou seja, para a passagem ali do bolo fecal, bem como também a liberação de alguns hormônios que vão trazer ali adrenalina, dopamina, que vai liberar uma sensação boa de bem-estar e prazer. Quando a gente fala em estilo de vida, a gente também precisa falar de qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, a gente está falando sobre ter tempo de qualidade com a família, sobre ter hobbies e momentos ali de descontração, de diversão, onde você consiga relaxar, esquecer um pouco ali o seu trabalho, os estudos, os compromissos do dia a dia. Estamos muito urbanizados, então a gente acaba se desconectando, não pisando descalço ali num gramado, num chão, numa areia da praia. E isso acaba nos impactando muito. Então, tendo em vista todo esse estilo de vida com mais movimento e menos sedentarismo, com mais comida de verdade, menos açúcar, ultraprocessados, álcool, cigarro, tendo em vista todo esse movimento de trazer para o aqui e agora, para uma qualidade de pensamentos, ter um manejo ali do estresse, saber lidar com os problemas, então talvez seja muito interessante o acompanhamento de uma terapeuta para poder te trazer um outro olhar sobre os problemas que você está enfrentando. Tudo isso impacta no que entra para o seu organismo e no que o seu organismo produz. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente tem todo esse estilo de vida que eu falei, a gente consegue ter um controle de toxinas que entram para o nosso organismo, a gente consegue ter uma melhor produção hormonal de neurotransmissores também, então a gente consegue absorver melhor vitaminas, minerais, tudo que entra no nosso organismo, eles vão entrar e vão conseguir ter um caminho adequado para percorrer, entende? Vai estar tudo funcionando em harmonia. O nosso corpo, ele é perfeito. Só que para que tudo funcione corretamente, a gente precisa estar alinhado com esse estilo de vida adequado, ideal. Hoje em dia, a gente acaba tendo muito contato com tela, a gente acaba se desvinculando muito do aqui e agora, vivendo muito ansioso, pensando lá no futuro, ou também pensando muito lá no passado, esquecendo do aqui e do agora, esquecendo de cuidar da nossa saúde, de nos preocupar com os nossos pensamentos, tudo que a gente pensa afeta muito também. Então, ter um controle da qualidade dos pensamentos é extremamente importante. Todo esse cenário vai fazer com que o seu corpo funcione adequadamente ou não. A produção dos neurônios, a produção dos neurotransmissores, toda a questão hormonal, tudo isso está ligado com quem você é, com como você vive a vida. E tendo isso em vista,
É isso que vai definir como que é a sua microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal? São os micro-organismos que habitam o nosso intestino. E dentro desse contexto, se você tem uma alimentação ruim, todo um estilo de vida ruim, você acaba alimentando bactérias ruins. E essa descompensação da qualidade, quantidade das bactérias ideais que tem ali no nosso intestino, a gente chama de disbiose. A gente precisa de um equilíbrio entre as bactérias boas e ruins para que tudo funcione corretamente. A disbiose, ela causa uma hiperpermeabilidade intestinal, muitas das vezes, por conta do aumento ali do cortisol, por conta do aumento de neurotóxicos, por conta de entrada de alimentos mal digeridos. Então pensa, começa desde a boca, né? Então a gente precisa mastigar muito bem, a gente precisa que o nosso estômago ele esteja com uma qualidade adequada ali, tanto do pH, da acidez estomacal, quanto também da quantidade de suco gástrico. Então, pensar em todos esses fatores do estilo de vida que eu mencionei é extremamente importante para todas essas fases do nosso trato gastrointestinal. Porque uma vez que tudo isso não está funcionando, você não está mastigando adequadamente, você não está ingerindo alimentos adequados, você está consumindo muitos medicamentos, tudo isso vai impactar na saúde de todo esse trato gastrointestinal e aí vai chegar alimentos mal digeridos lá no seu intestino. Alimentos esses que são partículas muito grandes, o nosso intestino ele não reconhece aquilo, ele não consegue quebrar aquilo, não consegue digerir. E aí o que acontece? As onulinas lá do nosso intestino, que é justamente a proteína que faz o controle do que entra e do que sai da corrente sanguínea, ela acaba deixando passar o que não era para passar para a nossa corrente sanguínea. E essa entrada de alimentos mal digeridos, toxinas, bactérias, fungos, tudo isso vai causar uma inflamação. Já falei aqui com vocês também com relação a essa hiperpermeabilidade, né? Essa passagem do que não era para passar para a nossa corrente sanguínea, ela afeta diretamente a produção do neurotransmissor de serotonina, que é o responsável justamente por essa sensação de felicidade, de bem-estar. Porém, está lá no primeiro vídeo, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Mas eu quero dar ênfase com relação a essa inflamação. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas com essa inflamação crônica de baixo grau. Existem alguns sinais e sintomas que eles vão acontecer na nossa pele. Então, seja por bolinhas no braço, uma rosácea, uma caspa ali na cabeça, excesso de espinhas também, tudo isso vai estar lhe sinalizando um alerta de possível disbiose, possível hiperpermeabilidade intestinal. Toda vez que você come, você tem um estufamento ali a nível abdominal, dor, desconforto. Também tem a questão também, né, da motilidade intestinal que fica alterada, então você acaba tendo, você acaba ficando enfesado, né? É até legal esse termo enfesado, uma pessoa que está enfesada é uma pessoa que está com fezes retida. Olha que interessante. Então, uma pessoa que está com fezes retida fica irritada, com muita irritabilidade, tudo isso são sinais. Sentir dor de cabeça, tem gente que relata que sente dor de cabeça quase que todo dia. Gente, isso não é normal. Dor de cabeça, aliás, toda dor, ela por trás tem alguma inflamação. Então, toda a dor a gente precisa investigar. Seja uma dor a nível intestinal, estomacal, dor de cabeça, a gente precisa investigar. Uma outra coisa que é muito interessante da gente observar é todas as vezes quando a gente acorda, observar como que está a nossa língua. Se ela estiver muito inchada ao ponto de ficar com marcações do seu dente na beira da língua, isso é um sinal de alerta. Se ela estiver muito branca, né, com muita saburra, também é outro sinal de alerta. Inclusive, fica aqui, né, uma dica, ao acordar, raspar a língua. Durante a noite, a gente tem um processo de desintoxicação natural e boa parte dessas toxinas vem parar na superfície da língua. Então, é muito importante a gente fazer a raspagem da língua em jejum antes de qualquer coisa. Acordou, raspa a língua ali com um raspador, principalmente de cobre ou inox, tá bom? Que ele já é antibactericida. Então, a gente faz essa raspagem sem forçar, não precisa machucar, é só para tirar esse excesso mesmo de saburra.
porque essa inflamação está trazendo para você ansiedade, depressão, dificuldade de concentração, memória ruim, enfim, pode trazer uma cascata de problemas e tudo isso vai impactar na sua qualidade de vida. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida, sabe? Eu faço uma parte 3 desse vídeo.